preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Deus é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Deus é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, a sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar as mãos. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Deus é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, a sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, a sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Saiu. Boa noite, amados irmãos. Paz seja convosco. Que alegria poder, depois de um tempo já, trazer novamente uma palavra a todos através desta live. E eu quero falar nesta noite a respeito do tema do nosso ano, né? Que é fé. Ainda domingo passado, a pastora Mauri também trouxe uma palavra em Hebreus falando sobre fé. E lembrei que no nosso último culto do ano, aos que estavam conosco, na casa da Vera, ali nós deixamos uma palavra temática para o ano de 2021 e que falava da fé. E naquele momento eu preguei ainda em Hebreus que fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. E disse aos irmãos o que trago aqui para todos agora, que 2021 não é um ano que nós veremos grandes coisas. Provavelmente nós não veremos a área financeira recuperada. Provavelmente nós não veremos aos nossos olhos a cura generalizada. Nós não veremos aos nossos olhos muitas coisas resolvidas, mas nós vamos crer no ano 2021. Nós vamos crer que Deus vai cuidar de nós na área financeira. Deus vai cuidar de nós no sentido de nos curar. Deus vai cuidar de nós na nossa mente. Então nós vamos exercer a fé. Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que espera. Então, pode esperar. Creia, porque Deus vai fazer grandes coisas no ano 2021. Domingo passado, a pastora Mauri trouxe uma palavra muito edificante, no livro de Hebreus também, falando sobre fé. E eu, nesse momento, quero trazer a vocês uma palavra também baseada em fé. Uma consideração de Deus no que diz respeito à fé e também no livro de Hebreus. Mas eu quero trazer algo que Deus colocou no meu coração e que espero vai falar contigo novamente. Livro de Hebreus, capítulo 11, e o versículo que escolhi para esta noite é o versículo 6, que diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus,
Porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele exista e creia que Ele é o galardoador dos que o buscam. Eu quero nesta noite falar de uma outra dimensão da fé. Nós todos sabemos do que através da fé podemos fazer. E então exercemos a fé, muitas vezes que exercemos a fé, é porque cremos, claro, que Deus vai fazer alguma coisa. E isso não é errado. A fé, através de se exercer a fé, realmente nós conseguimos conquistar muitas coisas que precisamos. Mas esta noite, parece ser simples o que eu li aqui. Mas eu quero deixar uma reflexão, uma consideração da parte de Deus para a nossa vida hoje. Que Deus quer que nós tenhamos uma fé, não propriamente baseada em mim para com Deus, mas Deus quer que eu tenha uma fé baseada nele próprio. Uma fé que não seja apenas porque eu preciso de alguma coisa, mas a Bíblia disse aqui que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e creia que Ele é o galardoador, ou seja, Ele é o cuidador, Ele é aquele que faz por aqueles que o buscam. Muito bonito. E se nós perguntarmos, ainda mais aos cristãos, você crê em Deus? Claro, todos nós cremos em Deus. Mas eu quero falar agora, é desse tipo de fé que Deus quer de nós. Uma fé baseada em relacionamento com Deus. É uma fé não apenas daquilo que Ele vai fazer, mas uma fé de crer que Deus cuida de mim, que Deus realmente cuida de você. Antes de mais nada, eu quero dizer que parece ser tão simples para nós, né? Dizer que nós falamos com Deus. Você também não tem essa certeza? Quando você ora, Deus ouve você. Que bonito. Mas para aquele que não tem essa certeza, eu queria que você soubesse que para ele nós somos loucos. Ele fica imaginando como que uma pessoa pode dizer que ele fala com Deus. Como que uma pessoa pode dizer que Deus fala com ele. E se não for pela fé, realmente é algo absurdo. O que parece ser simples para nós. E por que estou falando assim? Se nós não somos o que não pensamos assim. Se nós realmente pensamos que falamos com Deus quando oramos, então eu queria convidar você esta noite para ter ainda mais certeza quando você orar. Para orar com mais alegria ainda. Para orar com mais intensidade. Já que você tem dentro de ti que quando você ora, você está falando com Deus. Então, essa oração que você faz tem que te trazer descanso. Essa oração que você faz é uma oração na qual você sabe que Deus está ouvindo, que Deus sabe das suas necessidades. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e creia que Ele é o cuidador. É dessa fé que eu quero falar nesta noite. Essa fé, quem nos ensina sobre ela é Jesus. Jesus, Ele dá um ensino sobre esse tipo de fé. E Jesus vai fazer uma ação a respeito dessa fé. E eu quero falar dessas duas coisas. Em primeiro lugar, Jesus ensina aos seus discípulos. Quando Ele fala de fé, Ele fala: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês vão pedir um monte e ele vai se transportar. Já ouvimos até várias mensagens sobre do tamanho da mostarda, e não é do tamanho, ali Jesus está falando como um grão de mostarda, porque independente do local, ela vai agir. Então Jesus está ensinando seus discípulos, mas o que eu quero dizer é que a lição que Ele dá dessa fé é baseada em relacionamento. E quando nós olhamos o quadro dos heróis da fé em Hebreus 11, quando eu olho para Abraão, quando eu olho para Noé lá atrás, quando eu olho para Moisés, o que leva esses homens a fazer tudo o que eles fizeram? Nada mais do que uma fé baseada em puro relacionamento com Deus. Eles se entregavam. Eles deixavam que Deus era o galardoador, que Deus era o cuidador deles. E isso precisa voltar para os nossos dias, irmãos. Nós estamos vivendo tempos que nós mesmos, não estou falando de quem não é cristão, nós os cristãos
estamos fazendo tudo, e isso não que isso seja errado, mas nós fazemos tudo possível. E aí quando não se dá dentro do nosso possível, a gente busca Deus, para Deus nos ajudar. Eu creio que Deus vai fazer, mas deveria de ser desde o primeiro momento. O que eu quero embasar com isso é que Deus, eu preciso, a Bíblia diz que é necessário entender que aquele que crê em Deus precisa crer em milagres. Precisa crer que Deus é aquele que cuida de ti. Deus é um Deus que realiza milagres. Coisas que quase que nós não ouvimos hoje nos templos, nas igrejas. Parece que falar de milagre... Como assim milagre? Eu tenho que ir lá fazer, Deus vai me ajudar e eu vou fazer. Deus vai ajudar e você vai fazer. Mas vai ter momentos que Deus quer dar mostras do seu poder. Deus é Deus de milagres. Nós precisamos trazer isso para os nossos dias. Daqui a pouquinho eu quero falar a respeito de nós como os pais. A responsabilidade de ensinar os nossos filhos sobre que Deus faz milagres. Sobre relacionamento com Deus. Porque está se perdendo isso. E se nos dias atuais a igreja está se perdendo no quesito milagre, no quesito confiar inteiramente em Deus, o que será então da nova geração? Desses que quase que nem ouvem falar. Então que os pais possam dizer aos seus filhos, Deus realiza, Ele é galardoador daqueles que o buscam. E Jesus, Ele dá primeiramente um ensino. Ele diz aos seus discípulos sobre a oração do Pai Nosso. E lá está um exemplo de relacionamento com Deus. Entre tanta coisa, Jesus disse assim, vocês vão orar dessa forma. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino. O que esse versículo aqui quer dizer? Que é necessário que aquele que busca Deus, entenda que Deus é o seu cuidador. Deixar que o reino de Deus venha até a tua vida. Não ter medo que Deus controle a tua vida. O reino de Deus, o que é o reino de Deus? Eu preguei já para a igreja, que o reino de Deus nada mais é do que a maneira de Deus fazer as coisas. Tenha fé de crer que a maneira que Deus vai fazer as coisas na tua vida, que a maneira que Deus vai fazer as coisas na tua casa, na tua empresa, na minha vida, é a melhor maneira. Nós temos fé em Deus. E só que a maneira como nós exercemos a nossa fé, ela é baseada na nossa visão. E quem é nós para querer entender a visão de Deus? Só que nós entendemos que Deus está fazendo quando Ele está fazendo conforme eu estou pedindo. Mas fé é aquilo que não se vê. Fé é o crer que Deus está fazendo da maneira dele. E a maneira de Deus sempre é a melhor. Deus, eu disse aqui em outras mensagens, que Deus Ele nos conhece tanto, que Ele nos dá até o que a gente nem imagina que precisa. Eu disse aos irmãos numa mensagem que Deus deu a Adão algo que Adão nem sabia que ele precisava. Adão ele estava feliz no Éden, no jardim de Deus, onde tinha tudo do bom e do melhor. Adão não precisava de nada. E Adão nem ele sabia que ele precisava de uma mulher. Deus é que disse, não é bom que o homem esteja só. E coloca então um desejo em Adão. Coloca Adão para dar nome aos animais. E através disso Adão percebe que os animais tinham lá sua companheira e ele não tinha. Cria-se então um desejo que Deus coloca em Adão. E se fosse nos dias de hoje, se Adão fosse orar nos dias de hoje, provavelmente ele ia exercer a sua fé. E ele diz, ô Senhor, eu sei que o Senhor Deus é poderoso para atender a minha necessidade. E ele ia contar de um desejo, só que ele ia contar como se Deus não soubesse qual era o desejo. E ele teve o desejo porque Deus colocou nele. Então eu não sei se estou fazendo você entender aí hoje. Deus quer te levar para uma nova dimensão. Deus quer que você entenda que esse propósito que está no teu coração, ele surgiu no coração de Deus. Então descansa. Coloca o teu coração, coloca o teu propósito nas mãos do Senhor, confia nele. Claro, você vai se esforçar, você vai fazer, mas como Isaías diz, para que todos saibam, todos entendam que a mão do Senhor fez isso. Estamos precisando voltar a essa raiz. Estamos precisando se atentar para esse tempo, no qual o que se aproxima de Deus
precisa entender que Deus é o cuidador daquele que o busca. Não entregar por metade, mas entregar totalmente, confiando num Deus que eu vou orar e que Ele vai fazer. Então Jesus ensinou isso aos seus discípulos, essa fé de um Deus cuidador. É claro que nós temos vários planos, né? E nós queremos que Deus faça conforme os nossos planos, porque, poxa, meu plano é tão bom, bem que Deus podia aproveitar, né? Mas os planos de Deus sempre são os melhores na nossa vida. E o que eu quero engajar aqui para nós hoje é essa fé. Nós precisamos de ter fé de relacionamento com Deus. O que Abraão tinha nada mais era do que relacionamento com Deus. Deus disse: Abraão é meu amigo. O que Noé tinha era relacionamento com Deus. E o que Moisés teve foi relacionamento com Deus. Todos tiveram missões aparentemente impossíveis. Abraão largar tudo e ir para uma terra que ele nem sabia qual era. Noé fazia algo que nem existia. Nunca tinha chovido. Moisés pegar um povo, sair do Egito para ir para onde? Todos. Nada mais é do que colocando seu coração em relacionamento com Deus. E foi o que Jesus ensinou. E é o que eu quero trazer a vocês nessa noite. Nós voltamos para esse versículo em Hebreus, que é necessário que aquele que o busca creia. Creia que Ele cuida de você. Creia que Ele sabe o que está acontecendo com você hoje. Às vezes estamos em momentos tão difíceis. E geralmente nos momentos difíceis a gente se pergunta: poxa, será que Deus está vendo? E eu sempre gosto muito, quando prego sobre o nascimento de Jesus. Quando a mãe de Jesus, a Bíblia diz que ela enrola Jesus nos panos, na manjedoura. Jesus fica lá enrolado num pano, porque aparentemente não tinha lugar para Jesus ficar. E eu acho muito lindo quando o anjo aparece aos pastores, fala de Jesus, fala da estrela de Belém, e fala para eles: e isso será o sinal. Vocês vão encontrar o menino enrolado nos panos. Olha que coisa linda. Se alguém perguntasse onde estava Deus quando o menino estava enrolado no pano, Deus estava sabendo. Deus sabe quando você está enrolado em panos. Deus sabe quando você está precisando. Deus conhece a sua necessidade. E é disso que eu quero engajar nesta noite. Fé, a fé de crer. Não num Deus que faz por mim, mas num Deus que cuida de mim. Ele não é meu Deus quando Ele está fazendo. Ele é meu Deus quando aparentemente aos meus olhos Ele não está fazendo. Porque às vezes Deus faz mais quando eu não estou vendo do que quando eu estou vendo. Às vezes Deus faz mais quando aparentemente eu acho que Ele não está fazendo do que quando eu acho que Ele está fazendo. Deus precisa disso na nossa vida. A proposta de Deus para nós hoje é simples. Qual é a proposta de Deus quando diz que é impossível agradar a Deus quem não creia que Ele existe e que Ele é o cuidador? Porque nós sabemos muito o que queremos de Deus. Se nós fizermos uma lista aqui, se eu pedir para você o que você gostaria que Deus fizesse para você esse ano, você vai ter 3, 4, 5 coisas que Ele fizesse só esse ano, para você, para sua família, na tua casa, na tua empresa, se não chegassem às 10. E se nós perguntarmos para todos os irmãos, cada um tem uma coisa que gostaria que Deus fizesse para você, e Ele tem o desejo de fazer. Mas você já se perguntou, e o que Deus gostaria que eu fizesse para Ele? Deus só quer uma coisa. E está aqui nessa proposta de Deus. E essa é uma coisa que Deus quer. Eu convido a você, se você estiver com a sua Bíblia, eu tinha marcado aqui, está em Jeremias. Jeremias capítulo 32, eu amo esse versículo. Jeremias 32, versículo 38, diz assim, Deus falando, olha a proposta de Deus que Ele tem para nós, sempre foi essa. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, e dar-lhe-eis um só coração, e um só caminho, para que me temam todos os dias para o seu bem, e para o bem dos seus filhos.
e farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim, e alegrar-me-ei por causa deles, e lhes farei o bem, e polueis firmemente nessa terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Olha aí, essa é a proposta de Deus. Deus, Ele só quer uma coisa, Ele quer ser o seu Deus. Ele quer que você seja filho dele, mas no sentido de entrega totalmente. Você será o meu filho e eu serei o seu Deus. Essa foi a proposta que Deus fez para Israel. Num desses momentos que eram momentos dos mais difíceis, dos mais caóticos, ora, Jesus poderia orar: Senhor, aqui está Marta, aqui está Maria, nesse quadro, 4 dias. Jesus não cita nada disso. Jesus apenas diz do relacionamento que ele tem com Deus. Pai, eu te dou graças, porque o Senhor sempre me ouve. E eu estou falando assim por causa das pessoas que aqui estão, para que creiam que o Senhor me ouve. Mas eu sei que o Senhor me ouve. Foi a única coisa que Jesus orou. E em seguida, Jesus exerceu a fé de um relacionamento puro com Deus. Jesus então levanta as suas mãos e diz: Lázaro, sai para fora. Através dessa fé exercida no relacionamento puro com Deus, e Lázaro sai para fora. É necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe, creia que Ele é galardoador, que Ele cuida. Deixa essa palavra do seu coração, rápida, abençoadora. Pensa nisso essa semana e seja abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Vocês são o grande amor de Deus. Uma excelente semana a todos. Em nome de Jesus. Amém.